pingazinha, era um maior sucesso. Pare com essa idiotice. Pare com essa idiotice. Esse tipo de coisa só faz rebaixar o nível da campanha e só faz transformar o Aécio em vítima. Se vocês estão com medo do Aécio, com esse tipo de campanha, vocês aumentam por 2 a possibilidade dele ganhar a eleição. Isso é burrice ao cubo, isso é coisa de gente burra, idiota, desesperada. 7h10, bom dia pra você. Candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, usou sua visita ao Maranhão para colar a imagem de Dilma a Aécio Neves, seus principais adversários na disputa pelo Palácio do Planalto, a do senador José Sarney do PMDB, uma figura constantemente utilizada pelo ex-governador de Pernambuco para definir o que chama de velha política. Eu disse com todas as letras que quando eu e Marina estivermos governando o Brasil, o PMDB de Sarney estará na oposição. Quem quiser prestar homenagem a Sarney, vota na Dilma. Quem quiser continuar com Sarney no governo, pode também votar no Aécio, disse Eduardo Campos. Todo mundo sabe que o PMDB está com o pé nas 2 canoas. A única canoa que ele não coloca o pé é na nossa. O Eduardo Campos esquece que participou do governo do Lula junto com ministros indicados pelo Sarney. Tá no mesmo governo, era ministro da Ciência e Tecnologia do PT, do Lula, junto com o PMDB. Conviveu muito bem com o PMDB. Para governar o Brasil, você não precisa fazer loteamento de cargos. Você pode fazer uma governança diferente, como o Brizola, por exemplo, fez no Rio, com partidos, inclusive, que ele não tinha identidade ideológica. Mas você não pode deixar de fazer composições, porque senão você não tem maioria. Agora você não pode fazer o toma lá da cá que estão fazendo. Lotear ministérios, isso aí que tá errado. Criar 39 ministérios, apenas falar ministério para PV, para PR, para não sei o que, para PQ, PQP, como estão fazendo. Isso tá errado. Mas para compor, com técnicos, para fazer uma política para o país, você tem que compor. Agora, pode compor diferente, como já foi feito no Brasil. O Itamar Franco, quando foi presidente, compôs o governo e não fez esse loteamento de cargo que existe hoje no governo federal. Do jeito que tá errado. 7h13, 7h13. Já o repórter Jonas Melo com todas as informações. O Ministério Público, atenção, o Ministério Público Eleitoral do Ceará impugnou ontem registro de candidaturas em relação aos 768 pedidos de registro que deram entrada no TRE no último dia 5 de julho. Na relação constam nomes de 3 deputados estaduais e do ex-prefeito de Juazeiro, Manuel Santana, do Partido dos Trabalhadores. Agora o Tribunal Regional Eleitoral deverá julgar os casos até agosto e, caso concorde com as contestações do Ministério Público, ficam sem disputar a eleição os deputados Sineval Roque, do PROS, a ex-deputada Ana Paula Cruz, do PHS, e a deputada Miriam Sobreira, do PROS, e além do ex-prefeito de Juazeiro, Manuel Santana, do PT. Segundo o Ministério Público, a decisão contra os deputados Sineval Roque e Miriam Sobreira foi proferida pelo Colegiado da Justiça Eleitoral em razão de doação acima do limite legal. Já no caso de Ana Paula Cruz, a condenação é decorrente de desaprovação de contas pelo TCM, quando gestora da Secretaria Municipal de Juazeiro do Norte. Em relação ao ex-prefeito de Juazeiro, Manuel Santana, o fundamento é a perda de cargo eletivo por infringência ao dispositivo da Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal. Todos os impugnados são candidatos pela coligação PT, PROS, PRB, PTB, PSL, PHS, PV, PSD, Solidariedade. O número de solicitações de registro de candidaturas no Ceará já saltou para 808. Dos 40 novos pedidos, 36 foram para o cargo de deputado estadual e 4 para o cargo de deputado federal. Aliás, esse ex-prefeito Manuel Santana, aquele de Juazeiro, ele saiu todo enrolado da prefeitura de Juazeiro, inclusive tomou uma surra eleitoral grande do atual prefeito Raimundão, do PMDB. 7h15, chegando com as informações, o repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. E bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta sexta-feira, 11 de julho de 2014, o Jornal da Clube. Hoje é dia de São Bento, meu caro Renato Abreu.
Hoje é dia de São Bento. São Bento, então vamos lá. Hoje é dia de São Bento, domingo joga a Alemanha do Papa Bento. É verdade. Você sabe a oração de São Bento para defender do inimigo? Pô, diga aí. A cruz sagrada seja minha luz, o seu dragão meu guia. É mal que tu me ofereces, sai de reto, Satanás, bebe tu mesmo teu veneno. Muito bem, amém. A lei de diretrizes orçamentárias, Renato, para 2015 deve ser votada na sessão ordinária da próxima semana aqui na Assembleia Legislativa. É o que nos informou o líder do governo na casa, o deputado José Sarto. Até agora, somente o deputado Roberto Mesquita, do Partido Verde, apresentou sugestões ao projeto. Foram 11 emendas entregues. A matéria está sendo discutida pelas comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças aqui da Assembleia. Depois o documento final será encaminhado ao plenário 13 de maio para votação. A proposta já começou a tramitar desde maio deste ano, né? E o recesso, Renato, a Constituição estabelece que o Legislativo Estadual só entrará em recesso parlamentar se tiver aprovado as diretrizes orçamentárias, a LDO. Do contrário, os deputados não têm direito ao recesso de julho. A LDO estabelece as metas e diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária para o ano seguinte. E os detalhes da proposta que norteia o gasto do dinheiro público estadual referente ao exercício 2015 prevê um gasto de 10 bilhões e 200 milhões de reais para obras estruturantes em andamento, como ampliação do terminal portuário do Pecém, Cinturão das Águas e linha leste do metrô de Fortaleza. Segundo explicou o líder do governo, são previstos ainda recursos para a construção de unidades habitacionais, investimentos na saúde e construções de escolas. E falando em política, Renato, parece que a criação de novos municípios deverá ser ressuscitada, porque, segundo informações, é de grande interesse por parte de muitos deputados, muitas autoridades da política do Brasil. O Congresso se reúne na próxima terça-feira, dia 15 de julho, para examinar os vetos da presidenta da República, Dilma Rousseff. São 21 vetos totais ou parciais a projetos de lei aprovados pelos senadores e deputados e enviados à sanção presidencial. Mas quem tem um detalhe direto de Brasília é a repórter Iara Farias Borges. A presidente da República, Dilma Rousseff, vetou integralmente 7 projetos de lei e parcialmente 14. Um dos projetos vetados totalmente foi o do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que estabelece novas regras para criar, incorporar, fundir ou desmembrar municípios. A proposta foi muito discutida no Congresso Nacional e prevê critérios populacionais e territoriais entre os requisitos. O argumento da presidente da República ao vetar a proposta é de que as despesas públicas aumentariam significativamente. O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, discordou dessa justificativa e ressaltou que a proposta torna mais rígidos os critérios exigidos para a criação de municípios. As pessoas falam o seguinte: para que criar novos municípios? Eu quero deixar bem claro aqui que é melhor um município pobre do que um distrito miserável, que não consegue ter apoio e suporte do município mãe. Também o senador Mozarildo Cavalcante destacou que o seu projeto impõe mais rigor na criação de municípios. Nós estamos atendendo os anseios de todos os municipalistas desse país. Acho que vai ser uma oportunidade do Brasil agir de forma séria, porque estabelece rigores para a criação de novos municípios, fusão, incorporação e desmembramento. A presidente Dilma Rousseff também vetou de forma total o projeto que prevê a implantação de faixas, passarelas ou passagens subterrâneas para a travessia de pedestres perto de escolas e o que regulamenta a atividade dos condutores de veículos de emergência. Ela ainda vetou totalmente a autorização para criar os conselhos regionais e federal de zootecnia, a obrigação de rodovias administradas por concessionárias manterem estações de apoio a motoristas, a inclusão da carne suína na política de garantia de preços mínimos e a liberação do registro e licenciamento anual de máquinas agrícolas. O projeto, que pretende reduzir custos de campanhas eleitorais e garantir igualdade de condições, foi sancionado com 5 vetos parciais. Entre eles, a presidente não aceitou a proibição de pintura ou faixas em casas, muros e outros bens particulares. Segundo ela, o eleitor deve ter liberdade para manifestar sua preferência política em seus próprios bens. Para derrubar um veto e manter o texto aprovado pelos parlamentares,
é preciso o apoio da maioria absoluta da Câmara e do Senado, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Renato, falando em restrições eleitorais, o Código Eleitoral de 1932 criou o famoso voto secreto para os municípios mais distantes. O voto de cabresto era muito comum na Primeira República. Era o voto bico de pena antigamente, o voto de cabresto. O voto secreto garantiu um pouco mais de lisura, embora o analfabetismo e a dependência econômica no interior, principalmente aos grandes coronéis, fazia com que eles comandassem as votações, porque os eleitores recebiam senhas praticamente já feitas para votar, e aí eles controlavam a votação. Aliás, como ainda hoje é feito, hoje bem menos, é bem verdade, mas hoje ainda é muita dependência econômica, haja visto aí os programas como Bolsa Família, que criam de certa forma uma dependência do eleitor com o dinheiro que ele recebe. Em muitos municípios aí o cara chegava e dizia: você vai votar em quem? No doutor, sei lá quem é doutor. Então esse período aconteceu de 1889 a 1930, mas quem conta a história rapidamente aqui no Jornal da Clube é o repórter Lucas Por Deus Leão. Eleições 2014. A antiga prática para manipular eleições, o chamado voto de cabresto, era muito comum na época da Primeira República, período que durou de 1889 até o ano de 1930. O voto de cabresto é aquele em que o eleitor é induzido a votar por pressão de um chefe político local. Geralmente ele não sabe exatamente em quem vota ou por que vota. Isso costuma ser feito por meio do abuso de autoridade, da compra de votos ou até mesmo com a utilização da máquina pública. Ao acabar o período da Primeira República, essa prática perdeu força com a criação do primeiro Código Eleitoral, em 1932. O novo Código determinou o voto secreto como forma de combater as fraudes eleitorais e manipulações, dificultando o controle da votação. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Eleições 2014. É assim, Renato, que continua cedo, né, meu camarada? E dizer a você que o futebol brasileiro está... Aliás, Jona, você viu essa internet é um negócio interessante, né? O Gilson Lemos estava me mostrando aqui, eles postaram agora o jogo Brasil e Alemanha, só que a Alemanha joga sozinho, não tem o Brasil em campo. Aí você vê os gols da Alemanha, eles jogando sozinho, como se o Brasil não existisse. Jogadores invisíveis do Brasil. Não, porque de fato o time do Brasil não existiu, né? Então o site... tira o time do Brasil de campo, fica a Alemanha jogando sozinho, fazendo gols. Rapaz, tudo inventa. A Confederação Brasileira de Futebol, Renato, ainda pode lucrar com a seleção brasileira nesta Copa. Mesmo com a humilhação sofrida pela seleção brasileira no jogo contra a Alemanha, no Mineirão, se o Brasil vencer a Holanda na disputa pelo terceiro lugar na Copa, no próximo sábado, dia 12, portanto, amanhã, a entidade administrada por o Zé das Medalhas, Zé Maria Marim, receberá 22 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais. O jogo é em Brasília, viu? A premiação é boa. O jogo é em Brasília, viu? Brasil e Holanda é naquele monumento ao desperdício do dinheiro público, lá em Brasília, viu? E segundo a FIFA, o quarto colocado vai ganhar 20 milhões de dólares, cerca de 44 milhões. A realidade é que ninguém sai perdendo nessa promoção da FIFA aí. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a CBF pretende usar mais da metade da premiação para pagar atletas e integrantes da comissão técnica pela campanha na Copa. O valor que cada um vai receber ainda é mantido em sigilo. A premiação da FIFA para quem venceu o Mundial é de 35 milhões de dólares, cerca de 77 milhões de reais. E o Lula disse para todo mundo ouvir em 2007, Renato, que o Brasil faria uma Copa do Mundo para a Argentina nenhum botar defeito. Vamos ouvir o que disse o Lula em 2007, em um local bem distante do Brasil. Como é? O Lula disse em 2007 que o Brasil fará uma Copa... Faria, né? Faria no período. Vamos fazer uma Copa para argentino, nenhum botar defeito. Argentino, nenhum botar defeito. Vamos ouvir. Eles estão quase com a mão na taça. O Lula é um profeta. Vamos ouvi-lo. Então eu quero dizer a vocês, estejam certos, que o Brasil saberá orgulhosamente fazer a sua lição de casa, realizar uma Copa do Mundo para argentino nenhum colocar defeito. Depois de domingos,
argentinos podem dizer obrigado, presidente Lula. Muito obrigado. O senhor tinha razão. Não tem defeito nenhum essa Copa do Mundo. E falando em futebol... Uma taça na mão, meu amigo. E falando em futebol, o atacante Neymar retornou à Granja Comari, em Teresópolis, na quinta-feira, portanto, ontem falou publicamente pela primeira vez da goleada da Alemanha, que eliminou a seleção brasileira da Copa do Mundo. O jogador lamentou o apagão no primeiro tempo, mas disse estar orgulhoso por seus companheiros. Seria uma injustiça a gente ficar marcado como goleiro Barbosa em 1950. Portanto, ele chegou a chorar em alguns momentos e disse que está feliz porque poderia ter ficado de cadeira de rodas. E o Conselho Deliberativo do Vasco, Renato, conseguiu 75 assinaturas que poderão mudar a história da eleição do clube em agosto. Eurico Miranda, o famoso, pode ser retirado das eleições por se recusar a pagar uma dívida de 3 milhões de reais com o Vasco. O Eurico Miranda, se tivesse o ficha limpa nas eleições de clube, ele era um ficha suja, rapaz. Pois é. O Eurico Miranda é um ficha suja. Aliás, como é que aquele Arruda, rapaz, tem coragem de se meter a ser candidato a Brasília? O homem é todo ficha. Aliás, eu tenho pena do eleitor de Brasília, porque ficar entre aquele Arruda e o governador Agnello Queiroz, eu vou dizer uma coisa, vale morrer. É como diria assim, é que os dois perdessem, era melhor para Brasília. Eurico Miranda ofendeu 3 desembargadores que condenaram o Edmundo pelo seu acidente de carro no Rio de Janeiro em 1995. Em 2009, o Vasco, que não aceitou o procedimento de Eurico disse que não ia pagar e não pagou. Quem pagou foi o Vasco, R$1.300.000 de indenização aos desembargadores ofendidos. E aí, muita confusão. E o Vasco disse que não quer mais nem ver essa figura por lá. Renato, e falando na questão do futebol, o final da Copa deve trazer 100 mil argentinos. O Rio de Janeiro vai virar território argentino nos próximos dias. Eles vão fazer uma homenagem ao Lula. Mas quem tem os detalhes direto do Rio de Janeiro é a repórter Tâmara Freire. O Rio de Janeiro vai virar território argentino nos próximos dias. Isso porque cerca de 70 mil hermanos devem vir ao estado para acompanhar sua seleção, que disputa a final da Copa do Mundo no Maracanã no domingo, e se juntar aos cerca de 30 mil que já estão por aqui. Os 100 mil argentinos representam 10% de todos os turistas que o Rio costuma receber, vindos do país vizinho ao longo de um ano. E boa parte desses visitantes devem vir dirigindo para se hospedar nos seus próprios motorhomes, utilitários ou ônibus adaptados. O secretário estadual de turismo, Cláudio Magnavita, confessa que a presença tão grande dos veículos na cidade revelou algumas insuficiências da acolhida brasileira. Inclusive, uma das fragilidades que foi mostrada na infraestrutura do turismo brasileiro é a inexistência de estrutura que tem no mundo inteiro para o turismo de camping e motorhomes. Então, essa chegada dos motorhomes nada mais faz é que um fenômeno normal. Só que no Brasil, como nós não temos essa cultura, nos leva agora, como Estado, a criar agora a obrigação de planejar para o futuro a instalação de equipamentos para motorhomes, porque esse é um turismo que no mundo inteiro tem um segmento, e no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos a redução desse tipo de turista por conta da qualidade das nossas estradas. Agora, além do Terreirão do Samba, que já abriga há alguns dias 140 veículos, foi aberto espaço para estacionamento gratuito também na Apoteose. Caso as opções na capital sejam insuficientes, a Prefeitura de Niterói também disponibilizou 50 vagas no caminho Niemeyer. Além disso, muitos argentinos também devem vir a bordo de voos fretados que vão fazer bate e volta na cidade apenas para o jogo de domingo. Do Rio de Janeiro, Tâmara Freire. E para concluir nosso trabalho, Renato, vamos passar aqui a agenda dos candidatos ao governo do estado do Ceará nessa Não, mas antes da agenda, bota de novo a sonora do Lula aí, queria ouvir de novo o Lula. Vamos colocar o Lula. Bota o Lula aí. O Lula, ele é Isso aí foi em 2007. O Lula pode ter falado pela boca de um anjo. Vamos ver se o Lula é um profeta. Bota o Lula aí. Em 2007 o Lula disse isso aí, vamos ver. Vamos ouvir o Lula, porque o Lula disse que os argentinos Vamos lá, vamos ouvir o Lula. Localizar a matéria do Lula aqui para a gente colocar na íntegra, para ver o que disse o velho Lula Grande a respeito Lula dessa questão. Vamos lá. Então,